Olá, pessoal. Olá, pessoal. Boa tarde ou boa noite. Estou começando agora aqui com vocês essa revisão, de física para o nosso simulado. Lembrando que essas questões, vai pegar algumas questõezinhas lá do primeiro trimestre, segundo e esse terceiro, que estamos estudando. Porque como vocês não vão ter a prova do PAEBS, como eu expliquei, então aí para contemplar, algumas questões anuais no qual estudamos, eu vou estar pegando essas questões também. Então aí para vocês relembrarem, alguma dessas questões que já resolvemos em sala de aula, ou algumas questões do nosso cotidiano, que vocês vão ver futuramente. Eu preparei essa revisão aqui e espero que vocês façam um bom aproveito dela, estudem bastante aí que vocês vão bem na prova. Então vamos iniciando aqui com esse primeiro conteúdo aqui, que é transformação de um gás ideal, Quando eu falo um gás ideal, pessoal, estou falando de um gás que que ele possui colisões, entre as suas partículas perfeitamente elásticas, São colisões onde eu não tenho, por exemplo, perda de energia, Esses gás, essas partículas aqui, ó, elas não sofrem interações, repulsão ou atração, e essas colisões, que um bate no outro aqui, ó, são colisões perfeitamente elásticas, que a gente afirma, Por exemplo, quando uma partícula bate na outra, toda a energia dela não transfere para essa partícula aqui. E assim vice-versa, Elas ficam trocando energia ou movimento, entre si. Isso é uma colisão perfeitamente elástica, Tudo bem? Quem já jogou sinuca, por exemplo, ou já viu o pessoal jogando, Quando às vezes você pega uma bolinha e bate na outra, às vezes a batida ali é tão certeira que às vezes a bolinha para e a outra vai, Ou seja, aquilo ali é um tipo de colisão perfeitamente elástica. E isso acontece para um gás ideal. Mas basicamente, quando eu falo em transformação, eu estou falando nisso daqui, ó. Por exemplo, esse caso aqui, ó. Eu tenho eu tenho aqui um gás aqui, ó, que pode ocupar esse espaço aqui, certo? Aí eu venho, aqueço esse gás, em seguida a pressão aqui dentro vai aumentar. A pressão aqui aumentando, vai acontecer o quê? Esse gás ele vai sofrer uma expansão. Ele vai fazer uma força que vai empurrar esse êmbolo, que a gente chama aqui para cima, Ou esse dispositivo aqui. Então aqui, ó, eu tinha o quê? Inicialmente eu tinha um estado inicial, ó, aqui seria o meu estado inicial do meu gás, e aqui eu vou ter um outro estado. Como assim, professor? Um outro estado. Aqui eu vou ter uma outra pressão, eu vou ter uma outra temperatura e vou ter o quê? Também um outro volume. Então eu posso afirmar o quê? Que esse gás ele sofreu uma transformação gasosa, Ou transformação de um gás ideal, caso esse gás seja o gás ideal, ok? Então aqui seria o meu antes e aqui seria o meu depois da transformação. Outra situação, que eu posso ter também, olha esse caso aqui, ó. Quando o meu volume ele é constante. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho um gás confinado aqui dentro, ó, as partículas de gás aqui. Aí o que, que eu faço aqui agora? Eu vim aqui e aqueci ele, estou aquecendo esse gás. Quando eu aqueço esse gás, obviamente que essa temperatura aqui vai o quê? Ela vai aumentar, Tá até aqui no termômetro, ao lado. Essa temperatura aumenta. Então, o volume que o gás está ocupando é o mesmo volume, o espaço é o mesmo que ele ocupa, tanto aqui quanto aqui, ó. Consegue reparar? Porém, a pressão ela está o quê? A pressão está aumentando e a temperatura também está o quê? Aumentando. Tanto a pressão quanto a temperatura estão aumentando, porém o volume ele se mantém constante, É um caso, por exemplo, de uma panela de pressão. Você pega uma panela a pressão, começa a aquecer ela, o oxigênio que está ali dentro dela, ele vai se aquecer, a pressão lá dentro vai aumentar, a temperatura também vai aumentar. Aqui, quando eu pego um spray, por exemplo,
O gás aqui, ó, quando ele sai do spray, tá vendo? O spray, ele permanece o quê? Com volume constante, o volume não muda, né? Porém, esse gás aqui, né, ele sofre uma expansão, o tamanho dele aumenta, né? Ele se dilata. Para ele sofrer essa dilatação, ele precisa o quê? De uma energia. Ele tem que retirar uma energia de algum lugar. De onde que ele tira essa energia, gente? Ele tira a energia dele mesmo. Por isso que quando você usa um desodorante, por exemplo, você percebe que o desodorante está geladinho, né? Por que ele está gelado? Porque o gás retira energia dele mesmo para sofrer essa expansão aqui. E aí, quando ele retira a energia dele mesmo, a temperatura, acontece o quê? Ela cai, a temperatura diminui, né? Por isso que o spray aí ele sai geladinho, né? Quando você utiliza ele, ok? Isso aqui são exemplos de transformações que ocorrem no nosso dia a dia. Beleza, e como eu posso relacionar o que eu tenho antes com o que eu tenho depois? Aqui e aqui também, né? Vamos utilizar essa expressão aqui, ó. Onde aqui é o meu antes, tá vendo aqui? Isso é o meu antes, e aqui vai ser o meu quê? O meu depois, tudo bem? Pressão, volume e temperatura. Inicial, pressão, volume e temperatura final, que é depois, né, da transformação. Então, aqui, ó, é o inicial e aqui é o quê? O meu final, né? Depois que ele sofreu a transformação. Vamos ver na prática aqui como seria um exercício, por exemplo, né? Eu tenho aqui agora, ó, eu tenho um gás está confinado dentro de um recipiente, o mesmo em seguida sofre uma expansão a temperatura constante. Atenção a essa palavra aqui, ó, temperatura constante. E aumenta o seu volume como é ilustrado no gráfico. Qual o novo valor da pressão? O que ele quer descobrir é o que, pessoal? A pressão, né? Qual vai ser esse valor da pressão aqui para aquele gás ali, quando ele sai, por exemplo, ó. Vamos ver caso a caso aqui, né? O que está acontecendo? Ó, ele está nesse ponto 1 aqui e vai se mover para esse ponto 2, né? Como assim, professor? Se mover, né? Ele sofre uma transformação, gente. Olha aqui, ó. No ponto 1, a pressão é quanto? 4. E o volume aqui é 5, né? Como eu sei? Aqui, ó. Isso aqui é pressão, tá vendo? P de pressão. E esse V aqui é o quê? V de volume, né? Então, ó, pressão é 4 e o volume é 5. Depois o gás ele se desloca para cá, ele sofre uma transformação nesse sentido. E aí o volume aumentou para quanto? O volume aumentou para 10. E a pressão foi para quanto? Não sei. É essa pressão aqui que eu quero descobrir, que ele está perguntando aqui, ó. Vamos resolver aqui então, né? Como é que vai ficar isso? Olha aqui, ó. Lembram lá daquela fórmula que eu mostrei para vocês? Pressão inicial vezes volume inicial dividido pela temperatura inicial é igual pressão final vezes volume inicial dividido pela temperatura final. Como é que vai ficar isso aqui então? Ó? Vamos substituir os valores lá, né? Ah, esse detalhe aqui que eu falei para vocês. Ó. A temperatura, nesse caso, ela vai ser constante, né? A temperatura não está mudando. Esse caso aqui, por exemplo, quando uma pessoa vai encher um pneu de uma bicicleta, né? Ou encher o pneu de um carro, a temperatura do pneu não aumenta, né? Você coloca a mão no pneu lá, você não vê a temperatura aumentar ou diminuir. Aquilo que? Aquele oxigênio que está entrando ali dentro do pneu, aquela transformação que está ocorrendo, ela ocorre o quê? A temperatura constante. Isso é um exemplo de temperatura constante. Se você pegar uma bexiga de aniversário e espremer ela, conseguir comprimir ela, espremer ela, ali é o quê? Uma transformação também a temperatura constante, né? O oxigênio que está ali dentro, ele vai ser comprimido a pressão, a temperatura, perdão, constante. Esse caso é exatamente isso, né? Quando isso acontece, pessoal, posso vir aqui, ó, e posso cancelar a temperatura, ó. Eu venho aqui, ó, e corto ela. Cancela essa temperatura aqui, ó. Aí como é que vai ficar a nossa fórmula? Vai ficar desse jeito aqui, ó.
Tá vendo? Ó, como eu cancelo a temperatura, vai sobrar o quê? Pressão inicial vezes volume inicial igual a pressão inicial vezes volume inicial. Como é que fica? Olha aqui. Vou aumentar aqui. A pressão inicial era quanto? Era 4, está aqui. O volume inicial era quanto? Está aqui, era o 5, ó. Igual a pressão. Eu não conheço, né, esse P2 aqui, ó. Tá vendo? Aqui eu não coloquei P2, mas é esse P2 aqui, tá, gente? Eu não conheço essa pressão. Vezes o volume. O volume eu conheço, que é quanto? 10. Por que 10? Olha ele aqui, ó. Quando a pressão cai para esse valor aqui, que eu não sei, o volume foi para 10. E aí eu só vim agora e aplicar a matemática, né? 4 vezes 5, 20. Pega esse 10 aqui agora e passo ele dividindo. 20 dividido por 10 vai dar pressão igual a 2 Pascal. Tudo bem? Esse PA aqui eu chamo de Pascal, que é a unidade de pressão. Ok? O próximo conteúdo aqui, né, é o trabalho de um gás. O que vem a ser trabalho de um gás? Olha aqui, por exemplo, essa figura aqui, ó. Nessa figura aqui, o que eu tenho, né? Ó, eu tenho um gás aqui dentro desse recipiente. Esse gás ele foi aquecido. À medida que ele foi aquecido, ele vai sofrer uma expansão. Ele vai empurrar esse dispositivo aqui. Quando ele empurra esse dispositivo, ele está realizando o quê? Realizando um trabalho, né? Ele está executando uma tarefa, por exemplo. Como eu posso calcular o trabalho, pessoal? A outra figura aqui também, ó, que eu tenho, é uma máquina térmica, né? Por exemplo, essa máquina térmica aqui, ó, pode ser um exemplo, por exemplo, de um funcionamento de um motor de um carro, onde eu tenho uma explosão, né, de um motor lá dentro do cilindro, que é o equivalente ao quê? A esse calor aqui, ó, que a água está recebendo, por exemplo. Essa água aqui recebe calor, a água começa a evaporar, esse vapor de água aqui, ó, vai fazer o quê? Vai ficar empurrando esse cilindro aqui, que ele vai acabar se movendo, né, realizando o que eu chamo de trabalho. À medida que esse cilindro aqui fica se movendo, nesse vai e vem, ele vai girar o quê? Gira essa roda aqui, né? Ele vai girar essa roda e vai fazer, por exemplo, uma locomotiva, por exemplo, se mover. Tudo bem? O princípio de funcionamento de um motor é a mesma coisa também, porém é mais sofisticado, né? Mas a ideia é a mesma. Tá, professor, e como eu posso calcular esse trabalho aqui, ó, que o gás está executando, né? Esse trabalho aqui. Vamos resolver aqui essa questão, né? Olha aqui, ó. Um gás ideal sofre uma transformação a pressão constante, como mostra a figura. Então, aqui, ó, eu tenho um valor de pressão igual a 100 Pascal, sabendo que o valor da pressão é igual a 100 Pascal, tá aqui. Qual o trabalho realizado pelo gás sobre o sistema, né? Então, qual o valor desse trabalho aqui que o gás realiza, né? Tá, como é que eu posso resolver isso? Olha aqui, ó. Eu tenho fogo. Esse fogo aqui vai fazer a pressão aqui dentro aumentar. A pressão aumentando, o gás vai sofrer o quê? Um deslocamento. Ele vai realizar um trabalho, né? Vai empurrar isso aqui para cima. Então, aqui, ó, o volume foi de 10 para quanto? Para 20, né? Perdão, para 30. E vamos calcular o trabalho da seguinte maneira. Olha essa fórmula aqui. Lembrando, né, todas essas fórmulas aí, né, vocês têm aí no caderno de vocês. Então seria bom vocês pegar e já ir revisando, né? Vão acompanhando de acordo com o que eu já passei para vocês aí. Então aqui, ó, trabalho, que é esse W aqui, esse W é o meu trabalho, vezes, que é igual, perdão, a pressão vezes o ΔV. Pressão, aquela pressão de 100, que eu coloquei. Cadê? Aqui. Essa pressão de 100 que eu coloquei para vocês, tudo bem? Vezes ΔV, que é variação do volume. Variação de volume é o que, gente? Foi de 10 para 30, né? Aqui o título está errado, né? Não é esse título aqui, é o do...
Cadê? Do trabalho aqui, ó. Deixa eu só corrigir aqui. Vamos resolver aqui então, ó. Beleza, para eu encontrar o trabalho, que é esse W, vai ser o quê? Pressão, que é 100, está lá no enunciado da questão, acabei de mostrar para vocês, vezes 20. Por que 20? ΔV, galera, variação do volume. De 10 para 20, quanto que esse volume aumentou? Ele aumentou em 20, né? Ele ficou 20 vezes maior. Isso é que eu chamo de variação do volume. Então, 100 vezes 20 vai dar 2.000 joules, né? Joules é a unidade de trabalho, que nada mais, nada menos é a unidade também de energia. É a energia que o gás gastou para fazer o quê? Para empurrar esse dispositivo aqui. Vamos falar agora, pessoal, da força elétrica, né? O que é uma força elétrica, né? Como o próprio nome já diz, força elétrica é o quê? Vai ser aquela força que eu vou ter entre cargas elétricas. Então, aqui, ó, eu tenho, por exemplo, duas cargas elétricas, né? Uma carga Q1 e uma carga Q2. Essas duas cargas, né, são separadas por uma distância, que eu chamo de R. E aí, para calcular essa força elétrica entre essas duas cargas, eu vou utilizar aqui a expressão força, que é o F, é igual a K, esse K é uma constante, vezes o valor quê? De Q1, que é da carga 1, vezes o valor da carga 2, dividido pela distância ao quadrado, né? Essa carga aqui, ó, pode ser positiva e essa aqui positiva também, né? Por quê? Observe aqui, pessoal, que eu tenho uma força de repulsão. Essa carga aqui, ó, está sendo empurrada para cá e essa outra está o quê? Sendo empurrada para lá, né? Olha aqui do lado aqui, ó. Eu tenho, ó, quando são cargas iguais, eu tenho o sinal positivo com positivo, né? Vai sofrer uma força de repulsão. A mesma coisa quando é negativo com negativo. E quando é carga de sinais contrários, né? Negativo com positivo, eu tenho o quê? Uma força de atração. Tá aqui, ó. Por quê? São cargas de sinais opostos, né? Então, tanto nessa situação aqui, quanto nessa situação aqui, ó, mais com menos, eu vou ter o quê? Cargas se atraindo. A força está puxando para tentar juntar ela, né? Deixar as duas juntinhas. Enquanto nesse caso aqui, ó, nos dois casos, elas estão o quê? Se afastando, né? Uma está empurrando a outra, se afastando uma da outra. Beleza, vamos calcular então um exercício aí, né? Essa fórmula aqui também, ó, é conhecida também como que chamamos de lei de Coulomb, né? A lei de Coulomb afirma exatamente isso, né? Que a força elétrica é o quê? K0 vezes Qzinho dividido pela distância ao quadrado. Aqui eu mudei um pouquinho a fórmula, né? Mas a ideia é a mesma. Está parecida aí com o que a gente já resolveu em sala de aula. Vamos supor aqui, ó, coloquei alguns valores. Ó, tá vendo aqui, gente? Esse valor aqui, ó, de K0 é esse valor aqui, ó. Ele é constante, tá? Ele não muda. Isso aqui, se cair na prova, forneço para vocês, não precisa decorar isso, ok? Aí vamos supor que o valor dessa carga aqui, ó, desse Q aqui, seja esse valor aqui, ó, 4 vezes 10 a menos 6, e o valor dessa carga aqui, Qzinho, seja o quê? Esse daqui, ó, 6 vezes 10 a menos 6. Então, estou multiplicando tudo aqui em cima, dividido pela distância. Vamos supor que essa distância aqui, ó, seja de quanto? 4. Por isso que ficou 4 ao quadrado, né? Porque aqui a distância é elevado ao quadrado. Como vai ficar essa conta, então? Aqui, ó, relembrando lá da sala de aula, né? Primeiro, o que eu faço? Multiplica esses numerais aqui, 9 vezes 4 e vezes 6, que deu 216. 4 ao quadrado, mesma coisa que 4 vezes 4, vai dar 16. Divido 216 por 16, que deu 13,5, né? Vezes 10 a menos 3.
Ah, professor, de onde veio esse 10 a menos 3, né? Veio daqui, gente, ó. Repete aqui, ó. Repete esse 10 aqui, tá vendo? Repete o 10, aí você soma esses expoentes aqui, ó. Soma o 9, soma o menos 3 e soma esse menos 6 também. Perdão. Soma o 9, soma o menos 6 e soma esse menos 6, que vai dar o quê? Exatamente esse menos 3 aqui. Aqui eu posso andar a vírgula aqui, ó, uma casa. Se aqui diminui, né? Se aqui eu estou diminuindo, aqui eu tenho que aumentar. Para eu aumentar aqui, ó, vai de menos 3 para menos 2. Aí ficou 1,35 vezes 10 a menos 2. Menos 2. Escrever denotação científica, né? Que a gente chama. Dê uma olhada também nos exercícios aí, né? Que já resolvemos em sala de aula. Esse aqui lá no nosso segundo trimestre, esse conteúdo aqui. Vamos para o próximo aqui, que é Lei de Ohm. Lei de Ohm, o exercício que estamos vendo, né, recentemente, ela afirma o quê? Que a voltagem, essa voltagem aqui, ó, a tensão elétrica aqui, ó, por exemplo, que eu tenho numa pilha, tá vendo aqui a tensão elétrica, ó? Como é que eu calculo essa tensão, gente? É o quê? Resistência, que é esse R aqui, vezes o quê? Vezes a corrente, né? Que é a minha corrente elétrica aqui. Então, essa tensão elétrica que eu posso ter na pilha, na tomada da nossa casa, é o quê? Resistência vezes corrente. Vamos resolver uma questãozinha aqui. O que temos aqui agora, né? Eu tenho essa lâmpada aqui, ó. Ela tem uma resistência elétrica de valor igual a 40 ohm e ela é percorrida por uma corrente de valor igual a 3 ohm. Perdão, uma corrente de valor igual a 3 ampere. Como eu posso calcular essa tensão elétrica, então? Como fica, então? Ó, a lei de Ohm é o quê? A lei do palhaço, né? Lembra que eu falei em sala de aula? Lei do palhaço. Lei de Ohm, lei do palhaço. Quem vê, ri, né? Você tentar lembrar aí. Então, ó, fazer direto aqui, ó. A resistência aqui, o R, foi 40, que eu coloquei, vezes a corrente, que foi o 3, né? Que vai dar 40 vezes 3, 120 volts. Vamos resolver mais uma questão aqui de lei de Ohm, porém analisando um gráfico, né? Vamos fazer uma análise gráfica aí, que cai bastante no Enem, né? Questão de vestibular, eles gostam bastante de gráfico. Então é importante você estar ciente dessas questões envolvendo o gráfico, como interpretar um gráfico, né? Como já resolvemos anteriormente. Calcule a resistência de uma lâmpada de acordo com o gráfico ao lado. O que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho o seguinte. Esse gráfico aqui é um gráfico de voltagem. Como é que eu sei que é voltagem? Porque o V é de volts, né? Volts é o quê? Voltagem, tensão elétrica. Em função aqui, ó, do quê? Do I. Esse I é o que mesmo? Alguém lembra aí o que é o I? Corrente, né? Corrente elétrica. Então, tenho voltagem versus corrente elétrica. Como eu posso calcular essa resistência aqui? Ó? Como é que eu posso calcular esse camarada? Vamos utilizar a lei de Ohm, que afirma o quê, né? Quem vê, ri, né? Lei do palhaço. A fórmula do palhaço, né? Então, V igual a resistência vezes corrente. Vou fazer aqui, ó, deixa eu ver qual valores eu peguei. De 20, né? O que eu fiz aqui, ó? Eu peguei essa voltagem aqui como sendo 20, pessoal. Tá vendo aqui, ó? Olha aqui, ó. Eu peguei esse 20 aqui, ó. Quando a voltagem é 20, a corrente vale quanto? Vamos aqui, ó, esticar até o gráfico aqui. Toquei o gráfico. Olha a corrente aqui, ó. Quanto é que vale a corrente? 0,4. Por isso que aqui para a corrente eu coloquei o 0,4. Como é que fica isso agora? Pego o 0,4, passo dividindo, encontro a resistência igual a 50 ohm. Só dividir, né? 20 por 4, 50 ohm, que é a nossa unidade para a resistência, o seu respectivo valor. Potência elétrica, né? Nossa potência elétrica aí, né, está relacionado à energia que atravessa um determinado aparelho em função do tempo.
Quanto maior essa potência, maior é o quê? Maior a energia que esse aparelho aqui, né, ou qualquer dispositivo elétrico está recebendo. Como vamos calcular a nossa potência elétrica? A potência elétrica é o quê? A voltagem vezes corrente. Vamos fazer aqui, ó, uma questão também. Vamos supor aqui, ó, que eu tenho uma lâmpada ligada a uma tomada de 120 volts e percorrida por uma corrente elétrica, né? Aqui, elétrica de valor igual a 4 amperes. Então, aqui eu conheço a voltagem e conheço a corrente, né? Calcule a potência elétrica, né? Como é que eu vou calcular essa potência elétrica? Olha aqui, ó. Potência, que é esse P, é igual a voltagem vezes a corrente. Então, fica direto, né? Voltagem aqui é o 120 vezes o 4, que é a corrente. 120 vezes 4, 480 watts, né? Esse W aqui é watts de potência. Estou finalizando aqui. Então, aqui agora, uma outra questãozinha também, né? Um chuveiro elétrico, acho que até resolvemos na sala de aula, isso daqui, apresenta as seguintes especificações. Ele tem uma potência de 2.200 watts e é ligado em 220 volts, né? Tá vendo? O V é de volts, é tensão elétrica. Considerando que o chuveiro foi instalado corretamente, determine. Aqui eu quero descobrir a corrente elétrica, né? Determine a corrente elétrica, ficou faltando aí. Como eu posso calcular isso? Ó? Da mesma maneira que o do anterior, né? Porém, agora eu forneci o que aqui, ó? A potência é quanto? 2.200. Olha ela aqui, ó. Watts, né? Esse W de potência. E a voltagem é quanto? 220. Como é que eu acho esse I, que é a corrente? É isso que ele está querendo, né? Só passar dividindo, né? 2.200 dividido por 220, que vai dar quanto? 10 ampere. Ampere é a nossa unidade de corrente. A próxima questão aqui, ó, eu tenho o quê? Uma lâmpada de LED que funciona em 12 volts e corrente contínua. Então, eu tenho uma corrente que percorre ela igual a quanto? 0,45, né? Se não me engano aqui, 0,5 é da apostila. Acho que usei um outro valor aqui, 0,50. A gente já vai descobrir. E aqui, deixa eu só conferir aqui, é isso mesmo. E aqui eu coloquei 50. Então vamos lá. Eu tenho uma lâmpada de LED que funciona em 12 volts e corrente 0,50. Ela produz a mesma quantidade de luz que uma lâmpada de 50 watts de potência, né? Qual o valor da redução da potência? Já resolvemos em sala de aula também, né? Como é que eu faço isso? Eu conheço a potência de uma lâmpada de 50 e quero saber o quê? A potência de uma lâmpada de LED. Quando eu descobrir da de LED, eu consigo calcular a redução da potência, né? Vamos calcular aqui, ó, para a de LED primeiro, então. O V, que é a voltagem aqui, ó, vale quanto? Vale 12, tá aqui, ele deu, ó. E a corrente? 0,5. 12 vezes 0,5 vai dar, aqui é watts, né? Tá errado aqui, ó. Acabei me confundindo. Watts é a unidade de potência, né? Não é volts. Então, a nossa potência aqui é 6 watts, né? Isso eu descobri o que, galera? A potência de uma lâmpada de LED, né? Como é que eu calculo a redução agora, sendo que a de incandescente é de 50, né? Vai ficar assim, né? Ó. Vou tirar logo aqui. É 50 menos 6 watts, né? Desse daqui. Então, a redução é de quanto? De 44 watts, né? É o valor, né? A quantidade de energia que você pode economizar, ou de potência, né? Quando você troca de uma lâmpada incandescente normal para uma lâmpada de
LED. Última questãozinha aqui, para finalizar, né, essa revisão. Energia elétrica consumida, né? Como o próprio nome já diz, é energia elétrica que é consumida em um aparelho, né? Como eu posso calcular essa energia elétrica, né, consumida em um aparelho? Energia elétrica, que esse é igual à potência elétrica do aparelho. Quanto maior a potência, maior vai ser o quê? O consumo de energia. Vezes ΔT, que é o tempo que o aparelho ficou ligado, né? Quanto maior o tempo que ele fica ligado, maior vai ser o que também? Consumo de energia elétrica. Então vamos fazer aqui um exercício. Calcule o custo de energia elétrica para uma lâmpada de LED, que é apresentada no folheto. Esse folheto aqui, ó, vocês podem olhar na apostila de vocês, tá? A única coisa que eu mudei aqui em relação àquele folheto da apostila, abrem ela aí, ela acompanhe, né? É que eu mudei aqui, ó, a hora para 4 horas, né? Se eu não me engano, lá na apostila é 5 horas. Aqui eu coloquei 4. Então, essa lâmpada, né? Ela é ligada durante 4 horas ao dia e fica ligada, né? Em um mês, né? Durante os 30 dias ela fica ligada. Eu quero saber o que, né? Qual o custo de energia elétrica para essa lâmpada, né? Aqui eu coloquei alguns dados, né? Ó, potência da lâmpada, 9 watts. E o preço do quilowatt-hora é quanto? R$ 2, né? Pessoal, como assim, né? Preço do quilowatt-hora, né? Isso aqui, galera, é o que as concessionárias de energia fornecem para nós consumidores, né? O preço de quilowatt-hora, né? Que é a quantidade de energia que você está gastando. A cada 1 quilowatt-hora, você gasta quanto? R$ 2 que você tem que pagar, tudo bem? Vamos ver quantos quilowatts-hora a gente gasta aqui com essa lâmpada. Ó, a potência dela aqui é quanto? É 9, tá aqui, ó. Beleza? Lembrando, o Ezinho chamamos de energia consumida, tá? Potência 9. E o tempo? Ela fica ligada o quê? 4 horas ao dia. Tá aqui, ó. 4 horas ao dia. Porém, ela fica o quê? Ligado durante 30 dias. Então, o tempo total vai ser o quê? 4 vezes 30, né? Que é um mês, considerando que o mês tem 30 dias. Então, 4 vezes 30 vezes 9 vai dar quanto? 1080 watts hora, né? Que é a quantidade de energia que foi consumida. Porém, agora eu venho aqui e faço o seguinte, ó. Divido esse camarada aqui por 1000. Por que eu divido por 1000? Aí eu transformo, né? Lembra lá? Fizemos em sala. Transformo de watts hora para quilowatts hora, né? Que vai dar quanto? 1,08 quilowatts hora quando eu divido 1080 por 1000. Agora aqui, ó. 1 quilowatts hora é quanto mesmo? 1 quilowatts hora é R$ 2, né? Então venho aqui, ó, e multiplico agora, né? Tá até aqui, né? 1 kWh, R$ 2. 1,08 vezes 2 vai dar R$ 2,16. Esse é o custo aí, né? Que você pagaria para uma lâmpada de 9 watts e que fica ligado durante 4 horas ao dia e durante o mês. Tudo bem? Bom, então é isso, pessoal. Vou finalizando por aqui essa videoaula. Espero que tenha sido produtiva para vocês. Aproveitem, estudem bastante, que vocês... Tenho certeza que vocês vão fazer uma ótima prova, tá? Um abraço, fique com Deus e qualquer dúvida, estou à disposição.